Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Hoje falaremos sobre competências e habilidades de liderança nas organizações. Esse grupo é composto pela Adriele Maria do Santo Nascimento, Ana Carolina Santos Ribeiro, Claudinei da Silva Moreira, Lilian Furtado dos Santos, Nachelle Gleice Ramos Messinetti, Pedro Lucas Ramos Felipe. A liderança é um dos principais fatores que influenciam o sucesso das organizações, pois está diretamente ligada à forma como as pessoas trabalham, se comunicam e se sentem motivadas. O líder atua como guia, inspirando sua equipe e promovendo o alinhamento entre os objetivos individuais e organizacionais. A seguir, seguiremos com um vídeo que consegue explicar melhor o tema que vamos abordar nesse vídeo. Gente, já pararam para pensar como a liderança pode mudar tudo dentro de uma empresa? Com certeza, e liderança não é só mandar, é muito mais sobre como você conduz as pessoas. É isso aí, um bom líder sabe comunicar, ouvir, resolver conflitos e principalmente motivar a sua equipe. E o mais interessante é que liderança não é só quem tem cargo de chefe. Às vezes, alguém da equipe que nem é gestor consegue motivar muito mais a equipe. Eu concordo, e quando o líder tem empatia e dá feedback de um jeito construtivo, a equipe se sente parte da missão, e isso faz toda a diferença. E essas competências acabam se conectando na estrutura da organização. Dependendo de como a empresa é organizada, a liderança precisa se adaptar urgentemente. A estrutura é como o esqueleto da empresa. Mostra para quem responde e como as coisas funcionam. E cada tipo de estrutura pede um estilo diferente de liderança. Numa empresa onde tem muita hierarquia, o líder tem que tomar cuidado para a comunicação não travar. Ou seja, não existe um modelo perfeito. O jeito de liderar depende muito da estrutura da empresa. E depende como a equipe se adapta a mudanças. O líder que entende a organização consegue guiar melhor durante os processos de transformação. Pessoal, agora nós vamos falar de cultura organizacional. Falando nisso, vocês já perceberam como a cultura influencia no nosso dia a dia? Toda cultura tem personalidade de organização. Pode ser mais inovadora, mais tradicional, mais focada em resultados, e isso muda tudo. E quem dá o dom nessa cultura muitas vezes é o líder. Se ele vive os valores que a empresa prega, a equipe tende a seguir. Agora, se o líder fala uma coisa e faz outra, já era, a cultura não se sustenta. Além disso, líderes que promovem diversidade e inclusão fortalecem a cultura porque a equipe se sente valorizada e engajada. E isso nos leva ao clima organizacional, que é como as pessoas se sentem basicamente dentro da empresa. Por isso que líderes atentos são tão importantes. Eles percebem quando a equipe está desanimada e agem antes da coisa piorar. Pode ser com uma reunião um pouco mais leve, ouvindo sugestões ou mudando pequenas coisas dentro do ambiente de trabalho mesmo, tá, gente? Isso já melhora muito o clima. E pequenas atitudes como reconhecer conquistas diárias pode transformar completamente o clima da equipe. Clima organizacional é o clima positivo, que significa gente motivada, respeitada e reconhecida. Já clima negativo, vocês sabem, né? E para entender melhor como está o clima dentro de uma empresa, muitas organizações aplicam pesquisa de clima. Vamos ver um vídeo que ajuda sobre isso rápido. Então, o que é a famosa pesquisa de clima? Nada mais é, como diz o nome, uma pesquisa com o objetivo de entender como vocês se sentem dentro da IDAC. Ou seja, queremos saber como vocês se sentem com relação à liderança, à nossa cultura, às políticas aplicadas no dia a dia, ao ambiente de trabalho, benefícios, enfim, tudo que pode afetar os seus sentimentos e trabalho aqui dentro. Por que aplicamos a pesquisa de clima? O objetivo principal é reunir dados quantitativos em relação a como vocês se sentem, com o que estão mais satisfeitos ou mais insatisfeitos, em quais áreas temos mais adversidades, em qual estamos acertando, etc. Com a pesquisa de clima, nós da área de gente da IDAC podemos ter uma visão do todo e não se ater apenas às informações trazidas de maneira informal, como às vezes acontece no dia a dia. Além disso, ela funciona como um canal no qual as pessoas podem expressar seus sentimentos e dar sugestões para a empresa.
Com essas informações, podemos dar um feedback para nossas lideranças, que irão saber se estão agindo nos pontos certos e o que podem melhorar para garantir o engajamento das suas equipes. Mas você sabe o que forma o engajamento? Basicamente, engajamento é a junção dos fatores internos, inerentes à pessoa, baseados em seu perfil e experiências, com os fatores externos, aqueles relativos à situação em que ela se encontra, como cargo, políticas da empresa, etc. Vamos ver um exemplo para entender melhor. Digamos que um funcionário tem dificuldades com horário, entrada, saída, reuniões, etc. Uma característica interna. Porém, a empresa onde ele trabalha começou a cobrar fortemente este ponto, um fator externo. A junção desses dois elementos pode causar muita insatisfação, resultando no desengajamento dele com relação ao trabalho. Ao fazer a pesquisa de clima, a empresa entende qual é o problema e pode agir para manter o engajamento de todos. Por isso, contamos com a sua participação efetiva na pesquisa de clima, para que possamos deixar o nosso ambiente na IDAC cada vez melhor. Então, resumindo, liderança, estrutura, cultura e clima estão todos ligados. Um bom líder não foca só em resultado, mas também em como a equipe se sente no processo. Porque no fim, quando o time está bem, a empresa cresce. E hoje em dia, reter pessoas é tão importante quanto estar. Com líderes preparados, a cultura fica muito mais forte, o clima muito mais saudável e os objetivos são alcançados com mais facilidade. Agora que a gente já entendeu o papel da liderança dentro das organizações, que tal ver na prática como os diferentes modelos de gestão funcionam? Dá uma olhada nesse vídeo que explica isso de forma super simples. Pode-se dizer que modelos de gestão de pessoas são os conjuntos de pressupostos e elementos que, de uma maneira articulada, simbolizam a forma de pensar e agir de uma organização em relação às pessoas que estão lá dentro. Eles, portanto, unem e encadeiam 4 elementos: conceitos teóricos, contexto, ferramentas e aplicação. Os conceitos são os pressupostos que a organização tem sobre a relação dos indivíduos entre si e com o contexto de trabalho. Contexto tem a ver com a compreensão de que há um ambiente que envolve a gestão de pessoas de cunho histórico, social e cultural, e que esse ambiente sofre mudanças ao longo do tempo e, consequentemente, influencia as ações da gestão de pessoas. As ferramentas são instrumentos e procedimentos utilizados para gerir as pessoas dentro desse contexto, e a aplicação é a utilização delas conforme os conceitos teóricos e o contexto também. Diante disso, há vários modelos de gestão de pessoas possíveis, e não há uma receita pronta que dê certo para todo e qualquer tipo de organização, porque vai depender muito de um diagnóstico prévio e contextualizado para cada uma delas. No entanto, de forma didática, pode-se dizer que há 3 grandes tipos de modelos ou abordagens mais comuns e mais citados pela literatura, que são o funcionalista, o estratégico e o político. Vejamos algumas características de cada um desses. No modelo funcionalista, a palavra-chave é instrumentalidade, porque ele utiliza os conceitos de estabilidade, previsibilidade, racionalidade e maximização dos resultados econômicos, enxergando as pessoas como recursos necessários para que a organização alcance seus objetivos. E para isso, o foco é em técnicas, procedimentos e ferramentas. Por isso, também entende que há convergência de interesses entre a organização e as pessoas que trabalham lá dentro, e que, portanto, os conflitos são prejudiciais e devem ser evitados. Ele pressupõe que a gestão de pessoas é um conjunto articulado de atividades para prover os resultados esperados pela organização. Normalmente, as decisões nesse modelo são tomadas nos níveis hierárquicos mais altos e o foco de fazer tudo acontecer recai sobre o departamento de gestão de pessoas. Já no modelo estratégico, a palavra-chave é alinhamento, porque ele foi influenciado pelas teorias de estratégia que surgiram na década de 80 e, portanto, é mais aberto ao impacto de fatores externos na organização e tem como meta a integração entre os processos e práticas de gestão de pessoas com os objetivos organizacionais, além de uma coerência e interdependência interna na área de gestão de pessoas. Por esse caráter estratégico, tenta implementar e utilizar indicadores da efetividade dos processos e práticas da área. Enxerga as pessoas como fonte de vantagem competitiva a partir da consideração de suas características individuais, como os conhecimentos, habilidades e atitudes, que para esse modelo são flexíveis e adaptáveis. Aqui o papel da área de gestão de pessoas vai ser voltado à facilitação da implementação da estratégia organizacional e também de consultoria aos gerentes de linha. Nesse modelo, a responsabilidade pela gestão de pessoas é dividida entre o departamento e os gerentes de linha, que estão na ponta ajudando a implementar os processos e práticas.
Por fim, o modelo político tem como palavra-chave a arbitragem. Ele enxerga a organização como resultado de um processo de construção social, uma arena política em que as pessoas são atores que buscam concretizar seus interesses. Portanto, entende que há conflitos potenciais entre os interesses organizacionais dos indivíduos e da sociedade. Diante disso, o papel da área passa a ser a definição de políticas, processos e práticas negociáveis e contingenciais, além de conciliação de interesses e resolução de conflitos, mediante a busca de consenso, já que aqui o conflito não é visto como prejudicial por si só. Assim, o Departamento de Gestão de Pessoas possui uma atuação muito mais flexível e participativa e se preocupa com a divisão interna de poder e com a influência política que pode afetar as suas atividades. Esse foi um resumo das características desses 3 grandes modelos, só que na prática, na maioria dos casos, a gente tem simultaneamente vários elementos desses 3 modelos combinados entre si nas áreas ou organizações. De toda forma, vou dar alguns exemplos das diferenças entre os 3. Suponha que uma organização está pensando em como serão as ações de capacitação para o próximo ano. Caso adote uma abordagem instrumental, a área de gestão de pessoas vai utilizar técnicas e ferramentas de levantamento de necessidade de treinamento para decidir quais cursos serão priorizados. Já no modelo estratégico, a primeira coisa a ser observada é que competências as pessoas que estão lá dentro precisarão para atingir os objetivos organizacionais traçados para aquele período de tempo. Uma participação muito grande dos gerentes de linha que conhecem bem a realidade dos seus setores e dos seus subordinados. Numa abordagem política, a área de gestão de pessoas vai estar muito mais preocupada com o apoio da alta administração e com a resolução de conflitos que podem surgir durante esse processo, promovendo talvez a sensibilização dos envolvidos, como gestores e as próprias pessoas a serem capacitadas. Em suma, hoje falamos do que é modelo de gestão de pessoas, os seus 3 principais tipos presentes na literatura, que são o funcionalista, o estratégico e o político, e temos exemplos das diferenças entre eles. Se gostou, deixe o seu curtir, inscreva-se no canal e divulgue para muita gente. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e que essas ideias sirvam para ajudá-los no modelo de liderança. Eu sou a Natiele. Eu sou a Adriele. Eu sou a Lilian. Ana Caroline. E eu sou o Pedro. Claudinei. Obrigada. Obrigada.